A paz, Senhor, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre liderança, princípios de liderança 1. Como eu sempre tenho dito, essa matéria é uma matéria básica de liderança. Não é tudo aquilo sobre liderança, mas nós teremos mais 2 matérias sobre liderança que vão ser construídas em cima do alicerce que nós estamos estabelecendo aqui. Então são coisas primárias, aquilo que você deve definir na sua vida como alicerce para desenvolver a sua liderança. Mas vamos orar ao Senhor antes de começarmos a compartilhar. Pai de amor, obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade de avançarmos, crescermos, termos mais conhecimento do Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar corações abertos, corações preparados pelo Teu Espírito para assimilar os Teus princípios, para renovar as suas mentes, para viver intensamente uma vida contigo, sendo frutífero, sendo prevalecentes, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, libera do Teu Espírito, libera o Teu conhecimento e a Tua sabedoria agora, em nome do Senhor Jesus. Então, como temos dito, como temos compartilhado, Deus nos chamou, nos criou, estabeleceu um propósito para as nossas vidas e faz parte desse propósito liderar. Faz parte desse propósito desenvolver a capacidade que Deus colocou nos nossos corações, que Deus estabeleceu no nosso ser, quando nós nos tornamos uma nova criatura. Então, e esse desenvolvimento, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá através dos talentos que Ele coloca às nossas mãos, isso chama-se liderança. Então, liderança é muito mais do que uma opção de vida. Liderança é uma necessidade de crescimento espiritual. Quem não lidera jamais vai se tornar como Cristo. E o sonho de Deus jamais vai se cumprir na vida de alguém que se dispõe a não liderar. Pior, aquele que não se dispõe a isso, haja vista que Deus deu a capacidade, Deus deu os talentos, será julgado pelo Senhor. Porque a única coisa que Deus espera de nós é que tomemos uma decisão de fazer com que o reino dele cresça, multiplicando os talentos. Os talentos apontam para as oportunidades e os meios para que a nossa capacidade se desenvolva. Então, não é mais uma questão de gosto, não é mais uma questão de opção, mas liderança é uma necessidade. É mandatório que façamos isso, a fim de que o propósito de Deus, de que o sonho de Deus se cumpra. A hora que nós passamos desse ponto, entendemos isso, então nós precisamos desenvolver os conceitos de liderança. Porque muitas pessoas passam desse ponto, mas muitos param na sua vida. Não prosseguem, não avançam, não conseguem perseverar no princípio de estar liderando, de desenvolver a sua liderança cumprindo o propósito de Deus. Param. E por que param? Porque não estão motivadas. E o que nós já aprendemos? A motivação é uma questão de sonho. Aquelas pessoas que perdem os seus sonhos, com certeza elas param na vida. Elas ficam tristes, elas ficam desanimadas, elas não perseveram, porque não está queimando nos seus corações um sonho. Nós nos movemos através de sonhos. Nós nos motivamos através de sonho. Então nós precisamos pegar o sonho de Deus, incluir nas nossas vidas ou incluir os nossos sonhos no sonho de Deus. Quando há um sonho queimando nos nossos corações, com certeza absoluta, nós seremos pessoas motivadas. Nós não vamos precisar de pessoas nos motivando. Porque essa motivação que vem de fora, ela tão somente dura um tempo. Ela não permanece. A motivação perene é aquela que vem do seu interior, que é fruto de um sonho de Deus que queima no seu coração. Então, nós precisamos passar o limite do entendimento de que nem todos foram chamados para liderar. Mas depois que passamos esse limite, depois que passamos esse ponto, precisamos gerar nos nossos corações um sonho, para que nós possamos ser motivados sempre e nunca pararmos no exercício da liderança. Só que a liderança não vive só de motivação, porque eu posso ser extremamente motivado, mas eu posso dar tiro para todo lado. E no final de um tempo eu olho para trás e não há um fruto. E o que é que me leva a ser mais frutífero? É quando esse sonho se torna um projeto de vida. E quando o sonho se torna um projeto de vida, ele se tornou uma visão. A visão é aquilo que
descreve com mais propriedade o seu sonho, define a sua escala de valores e os princípios pelos quais você vai viver, você vai andar. Eu diria, é o como conquistar o sonho. É o como fazer, como desenvolver a sua liderança. Não é possível haver frutos sem uma visão bem estabelecida, bem clara, porque a visão vai te dar um norte, a visão vai te dar os paradigmas pelos quais você vai viver. Então eu preciso ser motivado, mas eu preciso ter um rumo. Eu preciso saber o caminho que eu tenho que percorrer. Então, para ser motivado, eu preciso de um sonho. Para ser frutífero, eu preciso de uma visão. E para que a minha liderança seja firme, eu preciso do poder de Deus, porque eu estou trabalhando e liderando a obra de Deus, um sonho de Deus, algo que tem a ver com Deus. É impossível fazer a obra de Deus sem poder de Deus, sem unção de Deus. E esse poder e essa unção, ela é consequência de tempo de solitude com Deus. Então veja, vamos seguir a ordem. Eu preciso renovar a minha mente e entender, todos nós nascemos líderes. Nós fomos criados para isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Como ser isso? Como ser a imagem de Deus e não liderar? Aí passamos esse ponto. Aí nós temos que manter a nossa liderança. Como? Nos motivando. Como que é que se motiva? Tendo um sonho. Mas nós precisamos mais, precisamos ter um rumo, porque precisamos ser frutíferos. Como que nós temos um rumo? Tendo a visão de Deus. E mais, precisamos de completar a obra. Como nós vamos completar a obra? Como nós vamos ser firmes nessa liderança? Sendo cheios do poder de Deus. E ser cheio do poder de Deus é uma consequência de solitude com Deus. É uma consequência da intimidade com o Senhor. Quando você separa o seu tempo para investir na sua vida, no seu relacionamento com Deus, o poder de Deus é tão somente uma consequência. Você não é preciso ficar orando pedindo poder, não. Ele vai se manifestar desde que haja solitude com o Senhor. E depois que nós temos, então, essa liderança firme, nós precisamos entender qual o foco. As nossas atenções com a nossa liderança, ela tem que ser em quê? Está baseada em quê? Como que eu vou trabalhar focado? Em quê? E aí, imagina, nós pegamos o sonho de Deus, é muito simples entender isso. Se o sonho de Deus, no qual nós fomos inseridos, é gerar uma multidão de filhos e filhas espirituais, o nosso foco não pode ser alguma outra coisa que não seja pessoas. Temos que trabalhar. O fim da liderança tem a ver com pessoas. Tem a ver com gerar pessoas, com ganhar pessoas, edificar pessoas. No reino de Deus, essa é a única coisa que importa. Porque esse é o sonho do Senhor. É o trabalho que Ele deu para que nós possamos fazer nesse tempo presente. Quando formos para a eternidade, eu não sei o que vamos fazer ali. Mas no tempo presente, é gerar pessoas. É influenciar pessoas a um fim proveitoso. E nós não vamos conseguir ter esse foco na liderança se não tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento de compaixão por vidas. A única forma de você manter a sua liderança sempre no foco em pessoas é amando as vidas como Deus ama. Agora, esse amor por vidas, ele vai ser uma consequência, desde que você tenha o sonho de Deus, a visão de Deus e a unção de Deus. Essas três coisas vão gerar essa compaixão por vidas, porque você vai estar inserindo o Senhor na sua vida e o seu coração vai estar completamente repleto do Senhor. O seu coração vai ser como o de Davi, é um coração segundo o coração de Deus. E se é um coração segundo o coração de Deus, amor por vidas não vai te faltar. E se você ama vidas, a sua liderança será eficaz. A sua liderança será prevalecente, a sua liderança será frutífera, porque as pessoas precisam ver em você que você as ama, que elas são importantes para você. E você tendo esse foco, pode ter certeza absoluta, você vai avançar, você vai crescer, e a sua liderança será enormemente frutífera. Agora, hoje, nós vamos começar, ou nessa aula, a estabelecer algumas características que são necessárias para um líder. São coisas que você pode acrescentar à sua liderança. São coisas que são completamente desenvolvidas, não através de um super treinamento. Alguma coisa extremamente especial. Não é isso,
mas algo que você coloca como alvo na sua vida para você, que é desenvolver essa capacidade dentro de você. Basta que você seja fiel a Deus naquilo que Ele já te deu e Ele vai acrescentar novas capacidades à sua vida. Então eu queria falar nessa aula sobre as indispensáveis características de um líder. Quais são as características mais importantes, fora essas outras que acabam sendo características também, que precisam dentro de uma liderança? São coisas que vão permitir que a sua liderança seja mais eficaz. Então nós temos algumas características que quero compartilhar com você nessa aula hoje. A primeira característica, uma coisa que você vai notar quando nós falarmos sobre todas essas características, é que todas, sem exceção, podem e devem ser desenvolvidas. Não é que você nasce com isso. Essas são coisas que você vai trabalhar, que você vai investir, até que elas estejam completamente inseridas na sua vida. Talvez você já tenha um pouco de cada uma delas, mas você precisa trabalhar mais. Isso ao longo da sua vida, ao longo do propósito de Deus, elas serão desenvolvidas na sua vida. E a primeira característica que considero a mais importante é a integridade. Todo líder precisa ter integridade. Eu não sei se aí fora os líderes têm integridade, mas na obra de Deus, no propósito de Deus, quando você está à frente de algo que é de Deus, a integridade faz parte da sua vida e precisa fazer parte. Agora, o que é integridade? É a capacidade, assim, se você pegar literalmente, é a capacidade de você ser um. Não há duas condutas. Você fala, você faz. Não há dois pesos, não há duas medidas. Você é um ser completo. Então, é evidente que a pessoa pode ser completamente íntegro para ser mal. Mas quando nos referimos à integridade, estaremos falando da integridade do Senhor, a do bem. Então, eu estou falando daquela integridade que tem a ver com o caráter de Cristo. Então, quando você resolve ser íntegro, eu quero te falar algo. Metade dos seus problemas já foram resolvidos, pois você já fez sua escolha. Veja bem, quando há uma escolha na sua vida de ser íntegro, muitas coisas já não vão fazer mais parte da sua vida. Você não vai ter mais determinadas lutas, porque você já decidiu, você já escolheu. E a sua escolha é, eu vou ser íntegro, eu vou ser um só, não vou ter duas coisas, não vou ter duas prioridades, não vou ter dois modelos, não vou ter dois alvos, dois sonhos, eu não tenho dois deuses na minha vida, eu sirvo tão somente ao Senhor e vou ser completo nele. Quando você faz isso, muitas coisas, você já fechou as portas para que elas possam prejudicar a sua vida. O diabo não tem mais acesso, pelo menos, a um monte de coisas. Então, isso é vital para você, para mim, para a sua família, para o seu ministério, para a sua célula, para a sua igreja, que você seja íntegro, ser um com Deus. Isso é muito importante para a sua liderança. Eu diria assim, eu acho que vou até mais à frente. Depois do Espírito Santo na sua vida, esse é o seu maior patrimônio. Não tem algo mais importante do que a sua integridade, porque ela vai fazer a grande diferença. Aliás, Deus está investindo nisso na sua vida. Deus espera que você seja tão íntegro quanto Ele é. Agora veja, Deus e a sua palavra é uma só pessoa. Como discípulos do Senhor, nós também devemos ser um com a nossa palavra. Imagina se Deus mudasse de ideia, como ficaria a sua vida se essa mudança acontecesse na hora de partir para o Senhor. Imagina bem, Deus, uma das características, graças a Deus por isso, é que Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Porque Ele é perfeito, Ele não precisa de mudar. E isso é segurança para nós. Imagina aí, você vive toda a sua vida cristã aqui, seguindo a palavra de Deus, tá? E quando você está para partir com o Senhor, aí Deus resolve mudar. Fala, não, agora no meu reino as coisas não vão ser mais dessa forma, não. Agora eu quero que vocês me sirvam assim. Não é da forma como fazer, mas você já está partindo, você não tem mais tempo, coisa. Como que você vai chegar diante de Deus? Como que fica tudo que você fez? Tudo perdido, porque Deus mudou a regra, mudou as leis, mudou os princípios, mudou tudo. Como fazer? Então a segurança de servir a Deus é que Ele é imutável. Deus falou, isso é a mesma coisa que é ser Deus, porque a palavra de Deus e Ele é uma só pessoa. Se você é discípulo do Senhor, a sua palavra e você tem que ser uma só coisa. Você não pode falar algo e não cumprir aquilo, e não viver aquilo. Você não pode ter uma palavra para as pessoas que estão à sua volta, que você está influenciando, e outra para você. Pense bem antes de falar, mas depois que falou, cumpra.
Isso chama-se integridade. Como que é a sua palavra? Como você é conhecido? Você é conhecido como aquela pessoa que sempre está voltando atrás, que sempre é confuso. As pessoas falam e aí depois você também fala, e aí depois fala, não, mas você não falou isso. Não, eu falei, não, mas eu falei isso. Não, você não falou. Como que é isso? Há muita confusão no seu relacionamento? Olha, se porventura as pessoas sempre estão questionando o que você falou, te lembrando de coisa que você disse que não falou, tem algo errado na sua vida. Porque nós não temos esse tipo de problema com Deus. O que Deus falou, Ele falou. O que Ele disse, Ele vai fazer. E você pode confiar nisso. Então, veja. A integridade, ela gera, talvez a maior característica, maior consequência que a integridade vai gerar é a previsibilidade. Eu diria, na minha opinião, que essa é a maior consequência da integridade, ser previsível. Ser previsível significa o quê? Que primeiro, você tem princípios. E segundo, que você é coerente com eles. E a previsibilidade vai gerar uma das coisas mais preciosas da liderança, que é a confiança. Como seguir alguém em quem não confiamos? Agora, a confiança é uma consequência de alguém que é previsível. Você já pensou você ficar servindo, ou você ficar andando com alguém, ou fazer parte de uma equipe de alguém que você nunca consegue entender ou saber o que ele vai fazer? Então é alguém completamente imprevisível. Você nunca sabe como ele vai reagir, mas por que a gente nunca sabe como alguém vai reagir? Porque ou ele não tem princípios, e então você não os conhece, ou ele não é coerente com os seus princípios. Então, uma hora ele pode agir de uma forma, outra hora ele age de uma outra. Você nunca sabe. Mas todas as pessoas íntegras, elas são previsíveis. Então, se você conhece alguém e essa pessoa é previsível, e alguém falar para você assim, eu vou falar isso para o fulano, a sua resposta vai ser, ele vai falar isso para você. Aí a pessoa vai lá, conversa com o fulano, e ele fala exatamente o que você falou. Por que você sabe o que ele iria falar? Porque ele é alguém previsível, ele é íntegro. Você o conhece. Você sabe como ele pensa, como ele age, e que ele é coerente com aquilo que ele pensa e fala. Nós todos, líderes, temos que ser assim. Isso vai gerar confiança, vai gerar segurança à vida das pessoas na nossa liderança. E se alguém confia em você, se alguém é seguro com você, pode ter certeza que vocês dois vão fazer muitas coisas juntos. Você verdadeiramente vai ter uma equipe. Não tem condições de nós termos uma equipe onde as pessoas não confiam. E a confiança não tenta construir a confiança. Não seja esse o seu objetivo, porque a confiança é tão somente uma consequência. Você tem que ir na causa. Quando você mexe na causa, a consequência acontece. Então, se você mexe na integridade, se você é íntegro, se você é uma pessoa previsível, a previsibilidade é uma consequência de ser íntegro, pode ter certeza absoluta, a confiança vai existir. As pessoas vão andar com você e falar, não, pode andar com fulano. Pode ter certeza, ele é íntegro. Por quê? Confiam. Eu diria, vamos fazer um teste da integridade. Vamos falar sobre a sua vida. Aí você imagina que o teste da integridade, você está pensando nos seus liderados. Mas não. O teste da integridade é feito com quem te lidera. Eu te pergunto, você é íntegro com ele ou com ela? Sabe, não justifica. Porque normalmente nós falamos assim, não sou completamente íntegro, porque também com aquela pessoa não tem jeito. Vou te falar uma coisa, isso é besteira. Isso é justificativa. Aprenda, nós nunca chegamos com justificativas. Porque as justificativas são as desculpas que nós arrumamos por não ter feito coisas. Na verdade, nós deveríamos ter feito. Nós deveríamos ser. Mas não somos por isso, por aquilo. É uma forma de aliviar, mas para Deus isso não pega. E na casa do Senhor não devemos aceitar isso. A integridade depende só de você. Mas ninguém. E eu te pergunto, você é ou não íntegro com o seu líder ou com a sua líder? Se você não for íntegro com o seu líder, jamais será com seus liderados. Pior, infelizmente, significa que você não é íntegro. É melhor você aceitar logo e mudar, e mais rapidamente ainda mudar. Porque, com certeza absoluta, se não há integridade, você jamais vai gerar confiança. E se não há confiança, você nunca terá uma equipe decente. Porque uma equipe onde confiança não é a base dela, não vai para frente. Lembre-se
que você ensina o que você sabe e reproduz o que você é. Se você não é íntegro com seu líder ou com a sua líder, você não vai conseguir gerar isso para baixo. Na verdade, você vai gerar, sim, pessoas sem integridade. Porque quando as pessoas vão andar com você, elas vão aprender, elas podem até aprender aquilo que você está falando, mas na verdade elas serão aquilo que você é, porque você se multiplica nas pessoas. Então, se nós queremos gerar integridade na nossa equipe, nós temos que ser íntegros. E a forma e o grande teste para que eu saiba se eu sou íntegro ou não, tem a ver com o relacionamento com o meu líder. É lá que essas coisas têm que acontecer. Você é verdadeiro? Você é transparente? Você é um só? O seu líder? Você não tem dois pensamentos? Ele sabe exatamente o que você está pensando, como você vive, como você trabalha, quais são os seus alvos, os seus objetivos? Se isso não acontece, está faltando integridade. E se falta integridade, você vai multiplicar isso. Vai ser terrível na casa do Senhor. Deus te chamou para multiplicar Cristo. Mas você multiplica aquilo que você é. Integridade faz parte da vida de Cristo. E se faz parte da vida de Cristo, deve fazer parte da sua vida também. Pergunta para o seu irmão, que está aí do seu lado. Mas ele não precisa responder para você, mas pergunta para ele. Você é íntegro com a sua liderança? Você é íntegro com o seu cônjuge? Você é íntegro com seus filhos? Você é íntegro no seu serviço? Ou você assumiu completamente que você é brasileiro, gosta de dar jeitinho em tudo? Fala para o seu irmão, você não é brasileiro, você é cidadão dos céus. Lá é outro padrão. O padrão é Cristo. O brasileiro é outra história, é uma fatalidade da nossa vida. Mas não acostuma com isso, não. Porque você foi chamado para ser um cidadão do céu. Nada contra ser brasileiro. Mas eu prefiro ser cidadão dos céus. Então, a primeira grande característica que deve haver na vida de um líder, para que você possa conquistar os objetivos e os frutos necessários ao reino de Deus, para que você possa multiplicar talentos, é a integridade. Há necessidade de ser íntegro. E veja, integridade você não nasce com ela. É algo que é desenvolvido na sua vida. Você vai perceber que todas as características de um líder, elas serão desenvolvidas na sua vida. E a primeira é a integridade. Segunda, saber definir prioridades. Um líder precisa saber definir prioridades. Para mim viver a vida cristã, eu preciso saber o que é mais ou menos prioritário. Porque vivemos num tempo muito corrido. Em toda a época foi assim, mas hoje mais ainda. E quando nós olhamos para frente, nós estamos vendo que cada dia vai ser mais corrido. Então definir prioridades é uma condição. Não tem jeito de eu avançar, de eu liderar, de eu viver a minha vida sem não saber definir aquilo que é mais importante, em detrimento daquelas coisas que são menos importantes. Então veja, a base para que eu saiba definir prioridades é a visão. A visão é fundamental para definirmos as prioridades. Então a visão, ela vai nos dar o objetivo, a escala de valores e os princípios pelos quais nós viveremos até conquistar o sonho. Então isso nos facilitará enormemente definir o que faremos primeiro. A visão define o que é prioritário. Então, se eu tenho esse algo e eu tenho que fazer algo que eu fui envolvido, que está nessa direção e tem algo aqui, a prioridade é aqui, porque eu estou nessa direção, não nessa. Deixa eu te dar um exemplo do Senhor Jesus. Jesus, certa vez, uma mulher insistindo diante dele para que ele fosse na casa dela, curasse e tudo. E ele falou, não, eu não vim para aqui, para esse objetivo. O meu alvo é esse. E ele continuou e a mulher seguindo ele muito tempo. E os apóstolos chegavam diante de Jesus e falavam, Senhor, resolve o problema dessa mulher. Ele falou, mas não vim resolver isso. Eu tenho outras coisas prioritárias para serem feitas. E aí a mulher se humilhou tanto que Jesus falou, puxa vida, é melhor... Vou fazer isso, porque essa mulher realmente ela tem muita fé e se humilhou demais. Ele fez, mas ele deixou claro que havia um alvo, que havia uma prioridade, que ele não estava para fazer aquilo. Agora, Jesus, quando estava para ser crucificado, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele estava firmemente decidido a ir para Jerusalém. Só que antes disso, Jesus pregava o Evangelho, Jesus curava pessoas, Jesus libertava pessoas, Jesus ensinava a palavra. Mas quando chegou nesse momento, havia algo prioritário.
algo importante, que era ele ser crucificado. Ele veio para isso. E como estava chegando nos dias disso, a Bíblia diz que ele foi diretamente para Jerusalém. Agora eu te pergunto, não continuou a ter pessoas doentes? Não continuaram a ter pessoas possessas? As pessoas não precisavam ainda ouvir os ensinos de Cristo? É evidente que elas precisavam. Mas agora já não era mais o momento disso. Agora, a prioridade era ser crucificado. E Jesus abriu mão disso e foi para Jerusalém para ser crucificado. Então veja, a visão de Cristo, que definia objetivos, os valores, os princípios pelos quais ele deveria andar, definiu as prioridades. Num determinado momento, a prioridade era curar. No outro, era ser crucificado. Então, esse era o objetivo geral. Não poderia Jesus deixar de ser crucificado para ir curar pessoas. Então, essa é a nossa forma de viver. A visão vai te definir isso, vai facilitar enormemente você a definir as suas prioridades. Então, conheça a visão, que ela esteja cada dia mais clara para você. Você faz parte da videira ou faz parte da vinha, então nós temos a mesma visão. Trabalhe em desenvolver isso na sua vida para que facilite você na hora de definir o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Você, como anjo da guarda, você tem uma prioridade. Você, como líder de treinamento, tem outra prioridade. Você, como líder da célula, tem outra prioridade. Você, como discipulador, ainda tem outra prioridade. Então, você precisa conhecer isso. No que eu estou envolvido e onde eu estou indo. E, de acordo com o sonho que eu tenho, quais são as prioridades. Não se envolva com aquilo que esteja fora da visão, porque isso é perda de tempo e vai atrapalhar você a conquistar o seu sonho. Agora, um outro critério para nós definirmos prioridade é que, segundo a palavra de Deus, o que afeta mais pessoas é mais importante. Então, deve vir primeiro. Então, quando Paulo estava falando sobre os dons espirituais, o que ele diz? Ele explicando sobre o dom de língua. Aí ele falou, olha, o dom de língua, quando você fala, ele edifica só você. Então, se você está falando em línguas junto com outras pessoas e está atrapalhando ali, outros não estão sendo beneficiados, fica calado. Porque não está beneficiando outras pessoas. Porém, se você interpretar as línguas, então, nesse caso, você fale. Então, Paulo deixou muito claro aí que o que é mais importante tem a ver com aquilo que edifica mais pessoas. A hora que você tiver que definir as suas prioridades, pergunte, isso que eu vou fazer, você tem 2 ou 3 coisas. Aí você vai avaliar quais dessas 2 ou 3 coisas que edifica mais pessoas. Isso tem que vir primeiro do que as outras. Porque essa é a ordem da prioridade de Deus, esse é um valor que Deus nos deu. Quanto mais pessoas são abençoadas, quanto mais pessoas são envolvidas, mais prioritário é o que eu tenho que fazer. Agora, mesmo você tendo uma visão clara, mesmo você sabendo que é prioritário aquilo que abençoa mais pessoas, envolve mais pessoas, mesmo assim, com certeza, ainda terá mais coisas a fazer do que tempo para fazê-las. Dessa forma, entenda que não é possível ter tudo. Faça suas escolhas. Não vai ser possível você ter tudo aquilo que você deseja, imagina o que precisa ser feito. Você vai ter que escolher. Então, se você tem essas 2 bases primeiro, você vai fazer boas escolhas. Mas faça as suas escolhas. Tenha em mente, é impossível de eu fazer tudo aquilo que aparece. Porque sempre também o diabo vai estar colocando mais coisas, sempre outras pessoas, porque não fizeram o que tinha que fazer, vai descarregar sobre você um monte de coisas e você vai ter que escolher. Então aprenda, um líder tem que saber fazer escolhas, e as escolhas, quase sempre nós temos dificuldade em fazê-las, porque às vezes não queremos assumir responsabilidades. Mas assumir responsabilidades faz parte das características de um bom líder. Outra coisa, faça as coisas segundo a sua capacidade. Tem pessoas que conseguem fazer assim, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se é o seu caso, então faça. Mas limite-se à sua capacidade. Não vá além dela. Se você for além da sua capacidade, você vai destruir sua vida e não vai fazer as coisas da forma adequada. Viva segundo o padrão da medida que Deus te deu. Se a sua capacidade hoje permite fazer 2 coisas ao mesmo tempo, faça. Se a sua capacidade hoje permite você fazer 3 coisas ao mesmo tempo, faça. Mas eu vou te falar uma coisa, a sua capacidade, com certeza absoluta, permite você fazer pelo menos uma coisa. Porque você vai falar, minha capacidade não permite eu fazer nada. Isso é mentira. Isso não é a verdade.
Isso não é o que a palavra de Deus diz. Você foi agraciado com Deus por uma capacidade. Então, pelo menos uma coisa, obrigatoriamente, você tem que fazer. Agora, normalmente, nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Então, comece pela mais importante e continue sempre a fazer. O normal é que as pessoas se concentram numa coisa e faz e resolve. É verdade que, gente, tem pessoas que têm mais capacidade. Mas aí é segundo a capacidade de cada um. Mas o normal é, eu tenho uma capacidade que me permite fazer uma coisa a cada vez. Então, se eu vou fazer uma coisa a cada vez, eu me concentro, eu vou ter que escolher. Então, tem 3 coisas. Eu falo, não, essa aqui é mais prioridade, segundo esses critérios que nós já falamos, e faça e vai até o final. Terminou, pegue a próxima. Põe em fila, em ordem, as prioridades. E trabalhe. Agora, assim como você não pode ir além da sua capacidade, eu te digo o seguinte, mas também não fique aquém. Se você vai além, você vai criar muitos problemas para você e para as pessoas que estão à sua volta. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai se estourar. Mas tem pessoas que também não usam toda a sua capacidade. Não acostume a ser ocioso. Muito pelo contrário, seja produtivo. Com certeza, isso deve fazer parte dos seus princípios pelos quais você vai viver. Então, naquela definição de princípios que nós fazemos na visão, um deles tem que ser, eu nunca vou ser ocioso. Eu sempre vou ser produtivo. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo é produtivo, é frutífero. Jesus, certa vez, disse para os fariseus, eles estavam questionando Jesus, porque Jesus estava trabalhando no sábado. Então eles falaram, não, hoje é dia de descansar. E Jesus está falando, não, hoje é dia de trabalhar. Porque meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Os fariseus ficaram ensandecidos com isso. Mas foi ótimo Jesus falar isso, porque jogou por terra um paradigma que eles viviam, que Deus estava descansando. Que Deus não trabalha, que Deus já trabalhou, mas que agora Deus vivia no descanso. Jesus falou, isso é mentira. Meu pai está trabalhando até agora e eu também trabalho. E você também tem que trabalhar. Você acha, eu trabalho demais. Eu te pergunto, você trabalha demais com o quê? Eu ouço isso muito. As pessoas falarem para mim, pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo. Mas você está usando seu tempo com o quê? O que é que você está trabalhando? É o seu propósito de vida? É a obra de Deus? É o reino de Deus? Glória a Deus por isso. Mas tem certeza que é? Porque eu não diria que eu trabalhasse, eu sou engenheiro, e eu estou edificando simplesmente um prédio, que eu estou trabalhando a obra de Deus. Mas se eu estou edificando um prédio e ganhando todas as pessoas, os serventes, os pedreiros, os outros engenheiros, os clientes que vão comprar os apartamentos, aí eu estou fazendo uma obra de Deus. Então, se eu estou trabalhando muito nisso, glória a Deus. Mas e se eu não ganho uma alma? Se eu não influencio ninguém naquele lugar? Eu estou, com certeza, usando meu tempo para algo, mas não tem nada a ver com Deus. E isso é uma calamidade pública. Agora, Jesus disse que estava trabalhando. Disse que ele trabalhava até agora. Os fariseus tinham uma impressão completamente errada, graças a Deus, porque ela caiu por terra. Agora, o diabo, diferentemente, quando ele foi encontrar-se com Deus, lá no livro de Jó, Deus perguntou para o diabo, de onde você vem? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Ele falou isso não só uma vez, 2. Então veja, se você não quer usar toda a capacidade, todo o seu tempo, quer ficar ocioso passeando, a escolha é sua. Mas eu quero te falar que a companhia também. Você pode escolher estar trabalhando com Deus, usando toda a sua capacidade, e se aliar a Jesus, que também trabalha, ou você pode passear. De um lado você tem o Senhor Deus, Jesus, trabalhando. Do outro lado, você tem o diabo passeando, sendo ocioso. E aí você escolhe qual lugar que você quer estar. Lembra que a companhia vai junto. Seja feliz com aquilo que você escolher. Mas é evidente que isso é uma brincadeira. E eu sei que você se dispôs a trabalhar com Deus e quer viver a sua vida com o Senhor. Então não seja ocioso. Na hora de definir as suas prioridades, não defina aquilo que é aquém da sua capacidade. Não vá além, mas não fique aquém. Pode ter certeza absoluta que dessa forma
você vai conseguir resolver todos os problemas que tem a ver com o propósito de Deus, que tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça. Terceiro ponto, que nós estamos falando das características indispensáveis de um líder. Então, terceiro ponto, saber ouvir. Sabe, saber ouvir não é simplesmente alguém estar falando e entrando no seu ouvido. As pessoas falam de diversas formas. Nós que estamos na liderança, temos que aprender as linguagens com as quais as pessoas falam. Elas não usam as mesmas linguagens, nem da mesma forma. Tem pessoas que falam com silêncio. Quando ela fica calada, ela está querendo dizer algo. E eu que estou liderando, preciso entender isso para entrar nisso. Às vezes tem pessoas que falam com o corpo. É um gesto, é um olhar, é um sorriso, é uma expressão facial. Ela está falando. E tem pessoas que falam com palavras. Tem outros que falam com atitudes. Então nós precisamos entrar nesse meio dessa linguagem do outro para poder entendê-lo verdadeiramente. Sabe, quando eu me casei, então, a minha sogra, nós saímos juntos, e sempre que nós chegávamos num lugar, ela falava assim, depois de um tempo, Will, você não quer ir embora? Eu falava, não quero. E aí a gente ficava. E depois, passava um tempo, eu ficava sabendo que ela estava muito contrariada comigo, que ela achava que eu tinha desrespeitado ela. Eu sempre falava para minha esposa, mas o que eu fiz? Não fiz nada, nunca falei nada. Isso foi passando o tempo, mas ela nunca chegava para conversar comigo, e às vezes eu perguntava algumas vezes para ela, ela não me falava. Mas eu fui percebendo algo, que quando nós saímos, e quando ela falava para mim, se eu não queria ir embora, na verdade é ela que queria ir embora. Mas ela não queria falar para mim, olha, eu quero ir embora. Então ela perguntava, você não quer ir? E eu tinha que entender que é ela que queria ir embora. E já que ela queria ir embora, então era hora de eu ir embora também, junto com ela, para levar ela para casa. Isso levou anos para me entender isso. Mas eu nem me apercebi que o que ela falava não era bem o que ela estava falando. O que ela queria dizer era outra coisa. Então, quando nós estamos à frente de uma liderança, nós precisamos aprender a conhecer as pessoas. Nós precisamos saber qual é a linguagem que ela usa. Porque isso vai facilitar enormemente entender a pessoa. Então, primeiro, nós entramos no mundo da linguagem das pessoas. Depois, nós podemos ajudá-las a melhorar a sua linguagem. Você não tem que mudar a linguagem da pessoa antes de entender o que é que ela quer te dizer. Você precisa entrar, se colocar no lugar da pessoa, entender como ela fala, como ela pensa, como ela age, as suas atitudes. Aí depois você sai desse lugar e mostra para ela. Fala, ó, agora eu posso te ajudar a melhorar isso. Você fala dessa forma, mas se você falar assim, isso vai ser melhor. Vai ser melhor para os outros que estão te ouvindo, eles vão entender melhor. Mas é impossível de fazer isso antes de você entrar no mundo dela, de entender o que ela está dizendo. Então, saber ouvir não é simplesmente estar olhando para alguém com o seu ouvido atento, mas é você procurar entender como ela fala, o que ela quer dizer, o que está por trás dos seus argumentos. Isso é algo que um líder precisa ter. O que não pode acontecer é nós estarmos preparados para ouvir somente o que queremos ouvir. Você não pode liderar alguém querendo ouvir aquilo que você gostaria que a pessoa falasse. E se ela não fala aquilo que você gostaria que ela falasse, você fica contrariado. Não, procura ouvir o que a pessoa quer dizer. O que é que está no seu coração? Dessa forma, ouvir tem a ver com a pessoa e não comigo. Então, eu ouço bem quando eu ouço o que a pessoa quer dizer e o que ela quer falar. Então, é necessário entender isso. Não há forma de ajudar Cristo a ser formado nas pessoas sem antes ouvi-la ou entendê-la. Depois disso, nós vamos poder ajudá-la. Mas nós precisamos compreender as pessoas. E a forma de compreender, uma das primeiras formas, é saber ouvir verdadeiramente o que a pessoa está falando. Eu te pergunto, como você agiria se o seu líder não te desse a oportunidade de falar? Se só ele fala, como vocês terão comunhão? Só um lado fala, o outro não fala? Porque ele está numa função que está te liderando, ele não permite que você fale, como que vocês vão ter comunhão? Imagina se você fala algo e ele diz que você está falando, que o que você está falando é algo que você não está falando. E você nem tem a oportunidade de explicar. Como é que vai ficar esse relacionamento? Então você está ali numa conversa, você fala algo, a pessoa fala, não, você falou isso? Você fala, não falei isso. Fala, não, você quis dizer isso.
Porque o líder está com algo na cabeça. Ele não quer entrar naquilo que você está falando. Ele não quer entender o que você está falando. Ele quer entender o que ele pensa que é. Como que ia ficar esse relacionamento? Como que seria esse relacionamento com você? Então, assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Ouça as pessoas como você gostaria de ser ouvido. Como que você gosta de ser ouvido? Então, ouça as pessoas da mesma forma. Não use de pesos e medidas diferentes. Isso é ser íntegro. Então, se você, com o seu líder, gostaria que ele... Então, imagina, você chega para conversar com o seu líder, ele lá está fazendo algo. Como que é que você gostaria que ele fizesse? Porque eu vou te falar o que eu gostaria. Todas as vezes que eu vou conversar com uma pessoa, uma vez eu entrei na sala de uma pessoa para conversar com ela. Aí ela estava lendo jornal. Eu fiquei parado esperando, sentado. E a pessoa falou, não, pode falar. Eu falei, não, eu quero que você me ouça e eu tenho todo o tempo do mundo. Pode ler o seu jornal, a hora que você terminar eu falo. Porque eu queria a atenção dessa pessoa. O que adianta eu estar falando? Enquanto eu estou falando, ele está lendo jornal, ele está pensando em outra coisa e não vai pensar no que eu estou falando. Mas eu estou ali para conversar, para ter comunhão. Eu quero ser ouvido. Então, eu aguardei. Aí passou um pouco, ele fechou o jornal e aí nós conversamos. Então, se é assim que eu gostaria que alguém fizesse comigo, quando alguém entra na minha sala para conversar comigo, ou quando eu paro para conversar com alguém, eu vou ser toda atenção para aquela pessoa. Eu preciso ouvir a pessoa. Um líder sabe ouvir. Ouvir completamente. Ouvir com todo o entendimento. Ouvir o que a pessoa verdadeiramente quer falar. Porque depois que eu ouço as pessoas, verdadeiramente, aí eu posso ajudá-las. Aí eu sei dos seus anseios, eu sei das suas dificuldades, eu sei das suas fragilidades, eu sei das suas inseguranças, eu percebo a pessoa. Agora que eu percebi, eu posso olhar, ela é isso, Cristo é isso. Como que eu vou levar ela até aqui? Aí começa a ajudar a pessoa. Mas se você não ouviu o que você precisa ouvir, como que você vai fazer? Então ouça as pessoas da forma como você queria ser ouvido. Próxima característica. Lembra que todas essas características, ela não é um dom em si mesmo. Não é algo completo que Deus te deu. É algo que Deus deu algo, mas que você desenvolve. E não desenvolve da noite para o dia e não desenvolve num super treinamento. São coisas simples que você vai acrescentando, que vai sendo formado e vai crescendo até tomar forma, até chegar no topo que é Cristo. Então, desenvolva essas características. Você às vezes ouve o que eu estou falando e fala, eu não tenho isso, então eu não posso ser líder. Não, desenvolva isso, porque Deus colocou em você uma semente. Essa semente cresce para isso. Essa semente vai se tornar Cristo. E Cristo tem tudo isso que eu estou te dizendo. Então, outra característica que deve fazer parte das nossas vidas. Ter um olho clínico. O que é ter um olho clínico? O que é isso? É simples. Todos nós temos um padrão de atitudes. Quando estamos fora desse padrão, isso significa que algo está acontecendo. Porque você tem uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir. Quando você muda, significa que algo aconteceu. Esse algo que aconteceu pode ser ruim ou pode ser bom. E aí, você que é o líder, percebeu que a pessoa mudou o padrão, mudou o comportamento, mudou a atitude, está de uma forma diferente. Então você tem que perguntar, fala, o que está acontecendo? Porque a pessoa, ao falar, se é uma coisa boa, você vai dar glória a Deus, mas se é algo ruim, você vai resolver o problema. Então nós não podemos fazer de conta que não vemos. Porque eu tenho certeza que todos nós, que somos líderes, que temos um olho do Senhor, um olho que olha pelo olhar do Espírito Santo, vai perceber quando há alguma mudança. Agora, verdadeiramente, talvez o problema maior é quando nem o padrão de comportamento nós enxergamos. Você às vezes nem sabe qual é o padrão daquelas pessoas que você está liderando. Quando isso acontece, significa que não conhecemos as pessoas. Significa que esse relacionamento está truncado em algum lugar. Você nem percebe qual é o padrão de comportamento da pessoa. Se não conhecemos as pessoas, irmãos, então nós temos que produzir momentos para isso. Uma forma de conhecermos as pessoas, deixa eu te falar qual é orando por elas. Quando há diante do Senhor um clamor pelas pessoas, Deus revela o coração delas para nós. Nós passamos a conhecer a pessoa na perspectiva de Deus, porque ao clamar, ao orar pelas pessoas, Deus mostra quem
são aquelas pessoas para nós. O problema é que isso acontece quando nós choramos por elas diante do Senhor. Você tem cargo para isso? Deveria ter. Então, um líder, é normal ele ir diante de Deus e chorar por alguém. E quando isso acontece, o Espírito Santo te traz uma ideia do que é a pessoa. Ele começa a mostrar para você coisas que você não estava vendo na vida da pessoa, que vai formando ali o padrão que é a pessoa. As pessoas emitem sinais quando elas estão com problemas. Esteja atento a esses sinais. Tome as atitudes necessárias. Você precisa perceber esse padrão de comportamento e perceber que algumas coisas estão acontecendo, são sinais diferentes, abordar a pessoa e trabalhar com ela no que é que está acontecendo. Não seja negligente nisso. Tenha certeza. Você é o líder e Deus te deu um pouco dessa capacidade, você precisa desenvolvê-la em oração, em busca, em experiência com as pessoas. Então, você vai perceber que determinada pessoa sempre chega e senta na frente. Um dia ela chega e senta lá atrás. Diferente. Por quê? Que 100 vezes que ela veio, ela sentou na frente e uma agora está lá atrás. Algo está errado. Porque não é o normal da pessoa fazer isso. Então a pessoa sempre chega e te cumprimenta. Mas hoje ela não cumprimentou. Tem algo errado. Agora, se alguém nunca cumprimentou você e hoje está cumprimentando, tem algo que aconteceu também na vida dela. É um padrão diferente. Você precisa perceber. Então você vê alguém que é sempre risonho. Hoje ele está triste. Tem algo. Tem alguém que sempre é assíduo, nunca faltou uma reunião sua, mas agora ele não vem na reunião. Você liga e fala, aconteceu isso. Não, tem algo errado. Vai atrás, são sinais que estão sendo emitidos. E você precisa perceber, está fora do padrão da pessoa. O que é que está acontecendo? É evidente que nós, conhecendo o padrão das pessoas, nós vamos levá-las até o padrão de Deus. Mas isso é um processo. Até que ela tenha um padrão de Cristo, você tem que acompanhá-la nisso. Você precisa ir até onde ela está, dentro do padrão dela, tirá-la de lá e trazê-la até Cristo, num longo processo que vai levar toda uma vida. Mas você precisa perceber, primeiro, o padrão, e segundo, as mudanças, os sinais. Esses sinais são importantíssimos para você. Eu normalmente na igreja, eu fico na porta de entrada da igreja, para me perceber os sinais. Porque eu oro muito por isso. Então as pessoas estão entrando, eu cumprimento as pessoas, não cumprimentar, não dar um abraço, eu estou vendo o que está acontecendo, como que a pessoa está. Muitas, inúmeras vezes, eu chamo o líder e falo, o que é que está acontecendo com fulano, com a fulana? Às vezes o líder nem ainda percebeu, eu falo, mas você não percebeu, tem algo errado. Ela não está normal, não é a forma como ela vive. Vai saber o que está acontecendo. E inúmeras vezes, verdadeiramente tem problema. Às vezes, o problema é muito simples. A pessoa recebeu uma notícia ruim na hora que estava indo para a igreja. E ela chegou ruim. Mas pelo menos eu sei o que aconteceu. Mas pode ser que o diabo está trabalhando poderosamente na vida dessa pessoa. E aí os sinais já estão sendo emitidos. Vá correndo resolver o problema. Não espere. Isso é uma característica imprescindível para você que é líder. Ter um olho clínico. Saber olhar as pessoas e perceber as mudanças que estão acontecendo naquela pessoa, que por trás o diabo é que está trabalhando. Porque você precisa entrar rápido para desfazer a obra do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós somos discípulos de Jesus. Vamos destruir a obra do diabo na vida dos outros e estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas. Na próxima aula nós continuamos falando sobre as indispensáveis características de um líder. Nós vamos continuar. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco, ou na próxima aula, nós voltamos a conversar. Que Deus te abençoe, meu irmão.